Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para quem tem curiosidade em saber como foi a minha experiência em alugar apartamento aqui em Portugal. Nesses 6 anos que eu tô aqui, eu vou contar o que foi, como foi e o que eu precisei para alugar. Ok, gente? Eu vou dar dicas, eu vou dar algum estoque para vocês quando se alguém que vier para cá para Portugal e precisar alugar, pelo menos que eu acho que isso talvez seja algumas dicas válidas para que na hora que for fazer o contrato vocês se saiam bem e dê tudo certo, tá bom, gente? Pessoal, eu fiz aqui uma colinha, que é para mim não esquecer nada, pra tentar ser o mais completo possível e recapitular, né? Claro que também tem 2 anos já que eu aluguei esse último, então eu anotei algumas coisinhas aqui e eu vou lendo aqui algumas coisas para ir lembrando e explicando para vocês. Tá bom, gente? Para começar, aqui em Portugal, os quartos, para vocês saberem que um apartamento, se ele tem um, dois, ou três, ou quatro quartos, seja lá quantos forem, aqui não é dito por quartos. Como é no Brasil, até abreviado, acho que é QT, alguma coisa assim. Acho que é quartos, é QT, alguma coisa. Aqui é T, ou seja, o T designa quartos, ou seja, se é um T1, que é um apartamento de um quarto, então vai ser T1. 2 quartos vão ser T2, 3 quartos, T3 e assim por diante. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão colocar o número de quartos escrito por T. T de tatu mesmo, e o número depois, ou seja, é a quantidade de quartos que vocês vão querer. E assim, eu vou mostrar depois, eu vou mostrar no site como é que faz, quais são os sites também, eu vou dizer para vocês os melhores, pelo menos na minha opinião, e que eu conheço também muita gente que aluga por esses sites. Então eu vou depois dizer para vocês e vou mostrar também o que eu vou explicar aqui, mas quem puder já ir anotando, se alguém vai vir para cá, vai vir para morar, eu já vou dizendo essas dicas detalhadas e depois eu só vou recapitular. Então, gente, vocês já sabem que é por número T, 3, T, 2, T, 1 e assim por diante, ok? Outra, eles não usam muito o termo alugar, e sim arrendar, ou seja, arrenda-se. Quando vocês verem uma placa arrenda-se, é arrendar, é alugar, ok? Então também na busca, às vezes quando eu procurava logo no início, colocava assim, aluguel, alugar apartamento, aparecia poucas buscas. Quando vocês colocam arrenda, ou seja, arrendar apartamento, aparecia muito mais. Então depois eu fui pegando esses macetes e foi me ajudando, pelo menos para mim, ajudou, né? Então, vamos lá. Aqui em Portugal tem 2 métodos que pode ser alugado, assim como no Brasil tenho certeza que é assim, pelo menos quando eu vivi no Brasil, também vivia de casa alugada, também era do mesmo jeito. Um é pelas imobiliárias, que é normal pelos sites, pelas imobiliárias, ou indo diretamente numa imobiliária, ou vendo pela internet. E a outra é pelos proprietários mesmo, ou seja, que fica aquelas placas na janela, e que aqui se chama senhorios. Os proprietários chamam-se senhorios. Então tem esses 2 métodos, igual no Brasil, então isso não tem mistério. A documentação, gente, a documentação, sempre eles pedem os 3 últimos comprovantes de vencimento, ou seja, os 3 últimos contra-cheque, que são os comprovativos, o contrato de trabalho e o imposto de renda. Para quem já vai estar trabalhando aqui, vai alugar depois uma casa mesmo, aqui o imposto de renda, desculpa, gente, chama-se IRS, ok? É o nome do imposto de renda. Então, gente, mas antes de começar a explicar, desenvolver o que é o arrendamento, eu vou dar uma dica, gente. Quem vem sozinho, ou até quem vem com a esposa, eu assim sugiro, pelo menos no meu ponto de vista, que alugue primeiro um quarto. Porque, gente, quando você aluga primeiro um quarto, ou seja, uma vaga numa casa, um quarto, para você dividir, o que que acontece? Você ainda quando chega não tem ainda os contratos, não tem o contrato de trabalho, ainda não tem os 3 últimos comprovantes de rendimento, então isso dificulta mais para quem chega, já chegar querendo alugar uma casa, então com certeza vocês podem ser que consigam, mas é muito mais difícil, ou seja, não estou dizendo que é impossível, ok? Mas é muito mais difícil. Então, assim, como ainda vão procurar, com certeza, ainda vão procurar trabalho, não sabe aonde que vão trabalhar, se vai ficar próximo, se vai ficar longe do trabalho. Para quem tem filho ou que vai trazer depois os filhos, se a escola é próximo, ok? Então, acho que tudo isso é importante para quem vai fazer esse aluguel, né? Pelo menos, eu quando vou alugar,
Eu vejo se é próximo de escola para minha filha, se é próximo de supermercado, farmácia, pelo menos as coisas essenciais do dia a dia, às vezes que a gente precisa, que não precise de transporte, que seja longe, que se faltar alguma coisa seja fácil de ir comprar, né? E não fique tão complicado para fazer essas coisas tão simples que às vezes a gente precisa no dia a dia, né? Então, tem localidades que não tem nada. Eu já cheguei a morar num apartamento, o apartamento era belíssimo e não tinha exatamente nada perto. Então, tudo precisava fazer de carro. E isso daí é uma chatice, gente. A gente quer ir no mercado, quer ir comprar um pão, não tem nada perto. Então, é uma dica que eu dou, pelo menos assim, se a pessoa alugou um quarto, dá tempo dela ver o local de trabalho, se o local é próximo, se ele vai ter meio de transporte para ir voltar para o trabalho, se o filho vai ser fácil para ele ir voltar para casa. Desculpa, gente, eu continuo rouca, continuo com asma, então eu ainda tô com a voz assim e a garganta ainda tá arranhada ainda. Ou seja, tudo isso eu acho que é muito relevante você estudar primeiro a região para onde você vem, ok? Para depois você ver realmente se vai ficar com aquela casa. Porque se você tá no quarto alugado, você vai ver todo ou seja, esse panorama todo, para depois dizer, não, realmente aqui vale a pena alugar nessa região, fica próximo de tudo, ou se não, você vê que não vai ficar perto, vai ficar muito contramão, é muito mais fácil você trocar de quarto, que não precisa desses documentos todos, não precisa, a maioria não precisa de calção também. Então, ou seja, é muito mais fácil você trocar de quarto, de um quarto para o outro, para uma outra casa de outra pessoa, de que você trocar tudo, trocar um contrato, dar aquelas calções, ou seja, então é muito mais complicado. Outra, quem tá chegando, geralmente não tem nada ainda, né? Então ainda vai começar a comprar a sua mobília. E os apartamentos, ok. Tem alguns que são mobiliado, que aqui se chama mobilado, ou seja, são mobilados. Então, tem alguns que tem, mas são raros. Mas tem outros que a única coisa que tem no apartamento é a geladeira, que se chama frigorífico, tem o fogão e tem o forno. Então, geralmente são esses três e mais a máquina de lavar. Em alguns também tem máquina de lavar roupa. Ou seja, então, sim, peço perdão, e mais a máquina de lavar louça. Alguns têm também, outros não. Então, assim, só isso que vem. O resto a gente tem que comprar tudo e leva tempo, né, gente? A gente que vai ter que trabalhar, vai ter que comprar, é tempo, é nas folgas, é nos finais de semana, dependendo como vai ser, para poder montar um apartamento, uma casa toda, né? Então, quando você vê um quarto primeiro, você dá tempo de pesquisar tudo e depois decidir se vai realmente ficar naquele local, ou se vai mudar de cidade, ou se vai, o trabalho mudou, arranjou uma outra vaga melhor para um trabalho em outra cidade. Então, dá tempo, sabe? Dá tempo também de você conseguir os três comprovativos de rendimento, né? Ter o contrato de trabalho também para poder alugar. Outra, gente, os meus documentos sempre foram no Brasil, sempre. Os meus documentos são de uma instituição que eu faço parte do Brasil, ou seja, então eu tenho tudo isso e aceitaram aqui numa boa. Desde o início que eu vim, eu não tive dificuldade em alugar, pelo menos no meu caso, eu não tive com os meus documentos do Brasil. Assim como eu abri a minha conta do banco com ainda era com comprovativo ainda do Brasil, ainda que eu trabalhava na clínica, em hospital. Quando eu vim numas férias, abri a conta, foi com esses documentos, abri também sem nenhum problema. E eu vou ser sincera, já depois de muitos anos que eu vim atualizar lá, porque continuou com o mesmo documento e continuei usando a conta, continuo usando nessa conta ainda. E a mesma coisa, só que os que eu aluguei, eu vou contar primeiro a experiência, que eu aluguei, liguei, caiu na imobiliária, só que quando ligou para a imobiliária, era a cunhada do dono, ou seja, do senhorio. E ela disse que eles iriam mostrar o apartamento e que ele iria junto. E eu achei ótimo, né? Porque quando tu fala diretamente com o dono, é muito mais fácil negociar do que com uma imobiliária. Que a imobiliária, claro, ela ganha o percentual dela. Geralmente aqui ganha o primeiro mês do aluguel é da imobiliária, né? Então é mais difícil eles quererem negociar, porque se eles negociam fica abaixo, é claro que o valor deles também vai ficar abaixo, né? Então é muito mais fácil com o próprio dono, tu conversar, ter aquele jeito, sim, tem aquele jeito às vezes da gente conversar,
e tentar pechinchar, gente. Aqui é Portugal, mas a gente também pechincha. Querendo ou não, é algo que a gente vai pagar todos os meses e, dependendo da situação, por muitos anos, né? Então, eu acho que é válido a gente tentar pechinchar, né? O máximo que a gente puder. Claro, também a gente não vai abusar, né? Pra eles também já de cara não achar que a gente tá exagerando, tá abusando, né? Mas sempre é bom a gente prestar atenção no apartamento, que às vezes é olhando algum detalhe do apartamento que a gente consegue baixar o preço. E eu vou dizer pra vocês, o primeiro que eu aluguei, eu ainda tinha carro no início, ou seja, esse apartamento ele não tinha garagem. Ou seja, então, para mim guardar o carro numa garagem, eu teria que alugar de um outro prédio, já ia tirar mais ainda do meu bolso, né, para guardar o carro. Então, foi que eu tentei conversar com o senhor e eu disse, então, não tem garagem? Não, não tem. E eu disse, poxa, eu gostei muito do apartamento, só que, poxa, eu vou ter que alugar uma garagem, então já vai ficar mais caro, não tem como dar uma melhorada no aluguel, já que isso aqui não tem, porque aqui a maioria dos apartamentos tem garagem, né? E ele ficou assim, ele disse, olha, pensando bem, então, ok, tiro 50 euros, porque geralmente 50 euros é o valor, 50, 60 é de uma garagem por mês para alugar. E ele já tirou isso do aluguel. Ou seja, eu já economizei ali, né? Então, se eu não tivesse falado isso, o aluguel ia ficar o valor total. Esse apartamento que eu aluguei foi em Matosinhos. Ele também foi o primeiro apartamento que eu aluguei. Ele fica próximo também daqui, da onde que eu moro nesse. É próximo também da praia. Por que que eu escolhi essa região, gente? Primeiro que, quando eu vim pra cá a primeira vez, nas férias, eu conheci Matosinhos e eu amei. Eu me apaixonei, assim, de cara pelo lugar. Eu nem pensava vir morar para Portugal, sabe? Mas foi, assim, amor à primeira vista. E eu pensei assim, eu disse, nossa, se eu vier um dia morar para Portugal, vai ser aqui. Esse vai ser o lugar que eu vou vir morar. E assim, é aquilo que falo, o pensamento tem poder, as palavras têm poder, né? Então eu acho que o universo naquela hora ouviu e disse, ok, então vai ser lá. E foi justamente, gente, foi o local que é onde que eu vim e consegui apartamento. E antes de eu conseguir alugar esse, eu fui ver só um antes desse. Só que esse era um pouco mais distante de supermercado, mas também era muito bonito o apartamento, muito bem organizado, sabe? Novo o apartamento, gostei. Só que ele ficava muito mais longe do supermercado. Então, para mim, ter que pegar metro ou ter que pagar. No início, ok, que eu tinha carro. Mas eu pensava assim, já pensava se eu ficasse sem carro, como é que ia ser, eu teria que ir a pé, eu ia ficar muito longe, eu teria que pagar transporte, eu prefiro que seja próximo de casa, que eu possa dizer, olha, acabou tal coisa, eu vou ali comprar. É coisa minha, pode ser coisa minha, mas em particular, eu sou assim, eu procuro dessa forma, achar o que fosse próximo de mercado, farmácia e a escola da minha filha. São 3 pontos que eu, assim, acho que é muito importante quando a gente vai, pelo menos, alugar uma casa. E eu só tinha visto um, e foi quando eu vi esse outro, gostei, o senhorio foi lá, né, o dono, então eu já conversei com ele, expliquei, eu disse, olha, a minha documentação é do Brasil, o meu contrato de trabalho é de lá, eu presto serviço estando aqui em Portugal, mas eu gostei demais do apartamento, mas eu queria que fizesse uma atenção, se pudesse, nesse valor, né? E ele disse, olha, ok, então já que não tem garagem, eu tiro 50 euros. Eu acho que era 650, 660, uma coisa assim, na época. Ele deixou por 600 euros. Era um apartamento de 2 quartos. Ele tinha apenas fogão. Não, minto, gente, minto, me perdoem. Não tinha fogão esse. Esse não tinha geladeira e não tinha forno, só tinha armários na cozinha. E tinha os roupeiros, né, que aqui chama guarda-vestido, guarda-fatos, que são guarda-roupa, né, em um dos quartos só, no outro também não tinha. Mas tinha uma varanda, tudo mais, ele era grande, era arejado, então eu gostei. E assim, era próximo também de tudo, né, próximo de meio de transporte, de tudo. Da escola que minha filha já ia estudar, então pra mim tava ótimo, gostei. Eu fiquei 2 anos nesse, foi quando eu fui para Guimarães, que quem assistiu o vídeo lá do que aconteceu em Guimarães, quando eu fui para montar um negócio lá e perdi tudo. Então, foi esse apartamento que eu saí e fui para lá. Lembrando que também, por que também eu gostei dessa zona aqui? Gente, para quem vem para montar alguma coisa, que pensa em investir, eu acho que tem que procurar regiões onde que sejam movimentadas. Ou seja, essa aqui é uma zona turística. Ou seja, é o ano todo, é movimentada. Então, são pessoas da Europa inteira, tá? A circular, porque tem a praia.
Então a praia, os restaurantes, que são muito conhecidos aqui por causa do peixe, né? Que é próximo aqui do porto, do Porto dos Leixões, ou seja, que tem muito peixe, né? Então vem peixe fresco para cá, então tem muitos restaurantes. É só essa localidade aqui, tem mais de 400 restaurantes. Então é algo que sempre está movimentado de manhã, de tarde e de noite. Então eu pensava em montar aqui no início a brigadeiria, né? E foi quando depois surgiu uma pessoa, disse, olha, porque tu não vai para Guimarães, lá tem muitos e muitos brasileiros também, uma cidade muito boa, tem universidade maravilhosa, que seria até para tua filha para o futuro. E, claro, eu olhando assim por esse lado, achei que lá talvez fosse até melhor do que aqui, né? E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Quem viu o vídeo já sabe o que aconteceu. E depois disso foi que eu voltei para cá novamente, né? Então, aí ele foi pro outro apartamento anterior desse, que foi justamente em 2019, foi final de 2019. Eu vim para montar eu queria montar novamente algo, mas já não pensava montar mais a brigadeiria. Pensava em montar, por exemplo, alguma coisa voltada realmente ao turismo mesmo. Foi quando eu tive ideia de fazer um Airbnb, ou seja, que é um guest house, é um alojamento local, ou seja, que é para o turista. É, entre aspas, um hotel, mas que ela passa uma semana, pode passar um dia, dois, dependendo da quantidade de dias que a pessoa quiser passar, né, também. Então, achei interessante isso, porque eu acho que seria algo que mais simples para trabalhar. De qualquer forma, também é para lidar com o público. Eu adoro conversar, adoro lidar com o público, adoro receber pessoas. Então, acho que seria algo que me interessou bastante. E foi quando eu vim, aluguei esse apartamento, era um apartamento muito grande, bem pertinho mesmo. Esse era um pé da areia, dali da praia. E só que depois, em seguida, infelizmente, veio o Covid, né? Então ficou um apartamento muito grande, um aluguel muito caro para me manter na época da pandemia. E eu disse, bem, o que que eu vou fazer? É o jeito, eu vou ter que entregar esse e procurar um pouco mais barato, pelo menos, né? Para poder aguentar até essa pandemia passar, que ninguém sabia quando que ia passar, né? E foi quando eu comecei a pesquisar depois. Encontrei na mesma avenida, do outro lado até praticamente da rua, e assim, encontrei um apartamento muito mais barato, que é esse onde que eu estou. Então, só que para mim vir para cá, esse estava já fechado há mais de um ano, esse apartamento. E o que que acontece? Ele tinha muitas coisas sim deterioradas, muitas coisas que precisava de reparos. E assim, o dono disse, eu não quero mexer em nada, é do jeito que tá que eu vou alugar. E eu fiquei assim, eu digo, nossa, eu digo, vai precisar de muita coisa, eu vou precisar de meter a mão na massa mesmo, sabe? E assim, não é fácil. Eu queria ainda continuar nessa região porque eu pensava, a pandemia depois, eu tenho fé em Deus que vai passar e eu vou querer alugar, né? Ou seja, vou querer voltar a trabalhar com turismo e só estando nessa região que eu vou poder continuar. E eu também não queria trocar minha filha novamente de escola, né? Então, eu digo, tem que ser. Eu mesma vou fazendo esses reparos. E aí que eu vou também dar aquela cutucada no dono, né? Eu digo, olha, então baixa o preço, já que tá precisando de uma grande mão de obra aqui. E assim, o que eu pensei, eu mesma faço, mas para mim também fazer, eu sei fazer, mas eu também preciso gastar com material, né, gente? É tinta, é silicone, tudo. Gente, esse apartamento aqui, ele não tinha nem os bocais para colocar lâmpada. Ou seja, que se chama aqui em Portugal, se chama casquilho. Ou seja, não tinha nem isso, só tinha os dois fios pendurado em todos os cômodos, ou seja, tudo isso. Só que daí, essa parte foi uma coisa que eu disse para ele, eu disse, olha, eu vou arrumar o resto, o que precisa, eu vou dar uma boa arrumada no seu apartamento, mas o mínimo, pelo menos o necessário, eu quero que coloque pelo menos os bocais. Ele não queria colocar, gente, nem isso. Ele disse, não, não, isso é barato, isso tu vê. Eu disse, ok, isso é barato porque o senhor não paga. E disse assim mesmo, sério, gente. Eu acho que devido ao tempo que eu já tô aqui, eu já acabei falando, sabe? E ele, ficou assim, aí eu disse, olha, porque eu vou ter que, além de comprar, eu vou ter que ver, realmente, para isso, eu vou ver um eletricista, que eu não vou ficar fazendo várias fiações, subindo em várias escadas, várias mesmo, no apartamento todo. Isso eu vou ter que ver alguém. E vou ter que pagar, com certeza, para essa pessoa vir fazer esse serviço, né? Então, nada mais justo que pelo menos o senhor pague os bocais, que aqui é casquilho,
e desconta do aluguel. Então a gente faz isso, eu compro, lhe dou a nota fiscal e o senhor abate. E quando eu for embora, ele vai ficar tudo aí, eu não vou levar isso, não vou sair arrancando isso daí que eu não preciso. E ele, ok, tudo bem. Ou seja, mas gente, a gente precisa também saber, como é que se diz? Saber contornar também a situação, né? Senão a gente também só sai no prejuízo. E ele pegou, realmente colocou, descontou todo o aluguel, mandei para ele descontou, deu tudo certo. Então, gente, vocês precisam olhar o apartamento. Se não tem, realmente, se não tem os eletrodomésticos, porque geralmente quase todos, gente, aqui tem geladeira, fogão, forno, alguns vêm micro-ondas, alguns têm a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa. Então, se não vem pelo menos o fogão e a geladeira, gente, tenta conversar com o senhorio. Poxa, não vai colocar? Você disse, não quero colocar, não quero gastar. Poxa, então faz uma atenção no valor que eu vou ter que comprar um para colocar, eu tô a começar a vida, é falar a verdade. E assim, às vezes eles acabam por baixar, porque sempre o aluguel é como no Brasil, eles colocam acima, porque sabe que a pessoa vai dar uma negociada e vai baixar o preço um pouco. Então é isso, gente. Essas são, assim, tô contando a minha experiência para vocês, como eu disse. E vamos lá. Então, como eu disse, a minha documentação do Brasil foi válida aqui, funcionou, aceitaram, ou seja, não tive problema. Então, vai do dono se ele vai aceitar ou não, entende, gente? Então, eu, por exemplo, esse segundo não, foi o terceiro apartamento, esse que foi o anterior desse. Tava pela imobiliária, eu conversei com a corretora e disse que eu queria conversar, né, com o senhorio mesmo diretamente, porque tinha algumas questões, porque ela passava, ligava para ele dizia algo para ela ligava para mim e ficava sempre assim, e eu prefiro combinar frente a frente, ou combinar diretamente. Só que esse morava em outro país, ia estar complicado para tratar diretamente comigo. Foi que ela então repassou o contato do advogado dele, que resolvia por ele essas questões, e o advogado dele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu faço uma conferência por chamada, e a gente tu conversa com ele diretamente, sem precisar ficar com o intermediário, tu conversa direto, fala os teus pontos que tu quer, e vamos ver se ele aceita, e a gente tenta aqui ver o que a gente pode fazer de melhor. E foi assim, gente. Ele fez uma chamada, colocou no Viva Voz, e a gente começou a conversar, eu disse que eu tinha visto o apartamento, que era assim, 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 eu gostaria de negociar algumas questões, e ele aceitou. Uma delas, gente, eu vou dizer para vocês, quando vier eletrodomésticos, coloquem, eles só falam que tem, tem fogão, tem geladeira, que é o frigorífico, né? Mas só que eles não colocam se é novo, se ainda tá na garantia, se não tá, porque assim, gente, é muito fácil dizer, eu vou colocar, e se der problema, o problema é seu, você vai mandar consertar. Gente, se tá novo, tá na garantia, então coloque no contrato que o primeiro 1 ou 2 anos que aquele eletrodoméstico ainda tá coberto pela garantia, que fique de responsabilidade dele, e não vai para tuas custas, porque senão, se der problema, ele vai dizer, olha, conserta. Só para não ter o trabalho de ir buscar o eletrodoméstico, mandar levar para a loja e voltar. Mas eu peço, eu digo, se está na garantia, então para que eu vou consertar algo que ainda está novo, que ainda tem garantia? Então, ele que venha buscar e dê um jeito, né? Então, gente, tem que ficar atenta a essas coisas. Por exemplo, quando eu vim para esse apartamento, a parte do aquecimento, que é o cilindro, que é para aquecer a água, já é um cilindro velho mesmo, antigo. E assim, ele não queria mexer, como ele disse, nada. Passado um tempo, esse cilindro parou de esquentar. Ou seja, só saía água gelada. E não dá, gente, não dá. Inverno, principalmente, não dá pra tomar banho de água gelada. A gente morre congelado, não dá. Então, eu peguei e liguei pra ele, disse, olha, parou de funcionar. Ele, mas você parou, se deu algum problema, é sua responsabilidade. Eu disse, calma lá. O cilindro, mentira nenhuma, gente, esse cilindro já tinha 23 anos, ele é de 98. Eu disse, olha, mas o cilindro é velho, não foi mau uso. Eu nem mexo nele, ele fica ligado ali e acabou, nem olho pra ele. Então, como é que foi mau uso? Não é algo que tu mexe todos os dias. E simplesmente está ligado e está. Eu disse, mas não foi. Eu disse, tá antigo. Ele disse, então veja alguém pra ir aí.
Se foi mau uso, o conserto é por sua parte. Se não tiver mais jeito, eu troco. Eu coloco um novo. Digo, nossa, o senhor prefere trocar, colocar um novo, gastar muito mais do que consertar um que não foi mau uso? Ou seja, para ver, gente, é coisas sem nexo, sem lógica, mas enfim. E a minha sorte, consegui uma pessoa que faz os reparos em nos vários apartamentos aqui do prédio, que já trabalha com isso. E expliquei pra ele a minha situação. Ele disse, nossa, esse daí eu acho que já nem tem mais peça. Eu já vou dizer pra ele que não tem mesmo, não tem conserto. Porque eu não vou passar, sei lá, quantas semanas procurando a peça que falta, que precisa substituir. Então, mais vale dizer que não funciona mesmo, porque já tá velho e vai parar do mesmo jeito. Posso trocar agora, daqui 2 semanas vai parar de novo. Então, é melhor trocar de uma vez. E ligou pro dono e disse, olha, não tem mais jeito. Aí ele disse, ok, então pode ver outro, compre outro e manda nota pra mim. E ainda bem, gente. Então, para vocês verem, se a gente deixa do jeito que tá, o que que ia acontecer? Se eu não falo com o dono, eu vou logo direto, mando consertar. Só para a pessoa vir em casa são 50 euros. Então, só para ela ver. Depois, se ela dissesse, olha, mas é mais a peça tal, e mais o conserto. Ou seja, gente, ia ficar, sei lá, mais de 100 euros. Então, vocês imaginam. Então, isso acabou que não saiu por nada da minha parte, mas porque eu também soube contestar com ele o que eu sabia que não era minha responsabilidade. Ou seja, eu vou colocar um cilindro novo que pesa, sei lá, 100, 200 quilos, que é enorme, é quase do meu tamanho o cilindro. Eu vou colocar uma peça que depois quando eu sair do apartamento, eu não vou levar isso nas costas, para que todos os apartamentos têm. Então, gente, tem coisas que vocês têm que saber contestar, tem que saber falar, não tenham medo de falar, sabe? Falem mesmo olhem cada coisa com o mínimo detalhe, sabe? Seja o que for. A torneira também estava quebrada. Eu disse, não, pelo menos a torneira, troca a torneira, tá quebrada, vazando água, sabe? Então não eram certas coisas que nem ele queria, mas poxa, troque lá, eu vou ter que gastar, eu tenho mais a mudança para fazer. Ou seja, então a gente com jeitinho, às vezes ali, insistindo um pouquinho, né? Eles vão lá e trocam. Trocou, mandou uma pessoa, trocou a torneira, já da pia, ou seja, consertou que tava vazando, que eu disse, não, já vou vir para cá, vou vir com tantos problemas para mim realmente, sabe? E assim, gente, foi desse jeito, mas consegui também negociar. Ele, a princípio, vamos lá, aqui eles pedem, geralmente, quem tem fiador, pedem um depósito primeiro e o último mês, e mais um de calção. Ou seja, quem tem fiador, pedem 3, ou seja, 3 vezes o valor do aluguel. Se você vai encontrar um apartamento de 500 euros, você vai ter que dar 1.500 no primeiro mês. E nos outros, cada um 1.000. E no final, quando você vai sair do apartamento, se o apartamento estiver todo ok, não tiver danificado, você está entregando do jeito que recebeu, aí ele te devolve a calção. Agora, se tiver deteriorado, se tiver com buracos na parede, tiver com parede suja, tiver realmente estragado o apartamento, ele vai descontar aquele valor da calção. Ou seja, alguns senhorios nem devolvem mais nada, ficam com toda a calção, porque diz que vai pagar para fazer os reparos no apartamento que a pessoa estragou, né? Então, eu também sempre tento, gente, não é porque também é por causa da calção, é porque é onde que eu vou viver, né, gente? Eu não pretendo ficar me mudando, não é algo descartável, a gente vai passar um bom tempo naquela casa, então eu quero me sentir bem, eu quero sentir que seja um local acolhedor, né, que seja aconchegante e que esteja nas condições, né? Eu não gosto de local sujo, quebrado, bagunçado, isso me faz mal, então eu tento sempre zelar, cuidar e ter o maior cuidado possível, o que eu puder fazer até para melhorar, porque eu que vou morar ali, né? Eu que vou receber as minhas visitas, os meus filhos que vão conviver naquele ambiente, né? Então eu quero que se sintam bem, tanto pessoas de fora como a gente de dentro também, que todos estejam se sentindo bem, né, naquele local. Então eu sempre faço de tudo para manter tudo, seja portas de armário, ter cuidado para fechar, não é bater de qualquer jeito, porque eu sei que cada coisinha ali, depois sou eu que vou também consertar, sou eu que vou ter que gastar, então mais vale ter cuidado do que a gente estragar, né, algo que realmente também não é nosso. Então vamos lá, gente. E assim, eu disse para quem tem fiador, agora quem não tem fiador depende muito. Vai depender se a região que tu vais, por exemplo, Lisboa,
Eu soube de pessoas que já disseram até no grupo que estavam pedindo 12 meses de calção, gente. Imagina 12 meses o valor do aluguel. É muito, porque não tem o fiador, né? Só que, claro, Lisboa, os aluguéis também são mais caros, também são mais difíceis, é uma cidade ainda maior, ou seja, é a capital, então também é mais complicado. O Porto, já houve épocas que eu ouvi que estavam pedindo até 6 meses de calção. Aqui em Matosinhos também. Pra mim também já chegaram a pedir 6 meses. Só que é uma coisa que é absurdo, né? Eu não tenho fiador. Então, é complicado. Então, vai de negociar mesmo, vai do bom senso também do dono, né? E tentar dizer, poxa, se com fiador são 3, por que então só não pede uma a mais por essa garantia que seja? Ou seja, né? Então, assim, é tentar negociar pelo menos no máximo, gente, fica 4 sem fiador no máximo, porque já é muito. Para quem vem ainda do Brasil, que vem com dinheiro do Brasil, que multiplica por 5, 6 vezes mais, imagina, é um valor astronômico. Que esse valor, depois, se a gente converter novamente em real, dá até para dar, dependendo, até dar de entrada no apartamento, imagina. E aqui a gente vai estar dando só no aluguel. Então, tentem negociar isso. Tentem ver, se for um que realmente está pedindo 6, 5, olha, procurem outro, sabe? Continua procurando, não desistam, porque a gente encontra assim como eu encontrei. Então, esse daqui, ele queria 6 meses, eu disse, não. Primeiro que o apartamento está bastante deteriorado, não vale 6 meses. Eu disse, nós estamos em plena pandemia, quem é que vai ter 6 meses para dar de aluguel? Imagina, então eu disse, não, vamos conversar, vamos ter um bom senso aqui, vamos olhar para os dois lados, né? Olhe para o meu lado também. Da onde que eu vou tirar agora, na plena pandemia, que todo mundo quase está tudo parado de trabalho, tudo, como é que a gente vai arranjar 6 meses? E ele meio assim, ok, eu disse, olha, 4, eu lhe dou 4. Aí ele, tá bom, aceito 4. Gente, ainda tava complicado, né? Pandemia, como eu acabei de dizer, eu disse, mas tem mais outro porém. Eu dou 2 meses na assinatura do contrato. Ainda, gente, eu ainda fui acho que abusada, mas assim, a gente tem que falar o nosso lado, né? Porque não é fácil, né? Muito fácil ser dono e dizer, olha, me dá 6, sabe? Eu disse, olha, e as outras 2, quando for no início do mês, ou seja, isso será lá pelo dia 15 do mês, não me lembro mais nem qual era o mês, acho que junho, 15, eu disse, olha, quando a gente assinar para a semana o contrato, quando ficar tudo pronto certinho, eu dou as 2, e passado, no início do mês, quando for o aluguel, né, eu dou mais as outras 2. E ele ficou assim, eu disse, olha, não tem como, eu digo, vamos raciocinar, né, tá difícil a situação, seja para mim, seja para qualquer um outro que o senhor vai tentar alugar, sempre eu tenho certeza que vai bater nessa tecla. Ele, ok, tudo bem, eu aceito, então 2, depois mais 2. E eu disse, ainda tem mais outro porém, gente, eu fiz isso também por 2 razões. O que eu vou dizer agora? Uma, que realmente o dinheiro para mim, que cai mais ou menos é lá pelo dia 10, então eu disse, aqui a renda é para pagar do dia 1 até o dia 8 de todo mês. Isso daí é uma regra no país inteiro. Eles têm isso, de pagar de 1 a 8. Só que como o meu pagamento geralmente cai pro dia 10, imagina, se todo mês eu ficar, espera mais um pouquinho, espera mais 2 dias, até eu transferir. Tá entendendo, gente? Então eu preferi dizer para ele, olha, meu pagamento geralmente cai lá pelo dia 10. Só que até eu fazer a transferência e tudo mais, pode ser que demore mais um dia, às vezes se é final de semana. Então, para não ter essa situação, vamos trocar a data, vamos colocar, em vez de ser o de 1 a 8, vamos colocar pelo menos dia 16? Ele ficou assim, isso é melhor do que eu ficar todo mês dizendo pro senhor, olha, espera mais um pouco, vamos, sabe, dá aquela sensação que a gente tá enrolando, mas não tá, né, gente? Mas ele, olha, ok, tá bom. Ele preferiu, ou seja, então, gente, pra ver só, eu consegui o prazo de 1 mês do que eu acertei e fechei o contrato, não, que eu aluguei o apartamento. Passado uma semana, como é que se diz, assinei o contrato, ou seja, foi lá pelo dia 22, e ele ainda me deixou até o dia 16, ou seja, eu ainda ganhei, gente, quase que um mês ali, ou seja, pra
tanto dar o dinheiro no início do mês, quanto para depois, né, ganhar mais tempo até o próximo outro mês para me pagar novamente o aluguel. Então, a gente saber negociar e conversar. Ui, tá coçando aqui, já tô ficando vermelho. Então, gente, eu consegui negociar, então, em vez de eu pagar até o dia 8, eu pago o dia 16 e pronto. Ou seja, então, para mim ficou ótimo, eu consegui negociar nesses lados e consegui baixar também o aluguel. Gente, ele ainda baixou o aluguel 160 euros, 160 euros do que estava anunciado. Quem tiver mais dúvida, gente, é uma coisa meio, às vezes, não sei, tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam, não sei. Quem tiver essa dúvida de quanto realmente eu pago, entra lá no Instagram, manda uma mensagem no privado para mim que eu respondo para vocês. Mas eu ainda consegui, gente, diminuir ainda mais 160 do aluguel. Porque eu também disse para ele que eu ia ter que fazer esse reparo, né? Eu mesma ia fazer. Então, outra, gente, quando eu fui no outro apartamento, eu também pedi uns dias a mais para o dono. Eu disse, poxa, me dê uns dias a mais, porque só pra a gente mandar colocar água, luz, internet, gente, vamos lá calcular no mínimo uma semana, no mínimo, porque a gente tem que ir lá, tem que fazer o pedido, tem que ficar esperando. Eles marcam um horário X, tipo de 8 da manhã até 2 da tarde, tem que ficar naquele lá esperando. Então, gente, a gente leva até mais que uma semana, porque tem que ir nesses locais todos. Quando a gente vai pedir água, luz, gás, internet, essas coisas todas, a gente já tem que ter o contrato, tem que estar cadastrado, a gente tem que ir na junta de freguesia, que a junta de freguesia também dá um documento pra gente, ou seja, a gente tem que fazer tudo isso, tem que ir nas finanças, tem que estar tudo ok, esses trâmites todo para poder ir para pedir a água, a luz, tudo certinho, entende? Então, a gente perde tempo, né? Imagina, se vai passar uma semana, até 10 dias resolvendo isso, como é que tu fica numa casa sem água, sem luz, sem gás? E já contando os dias já para daqui a pouco vencer o próximo mês, já pagar novamente o teu aluguel, né? Então, a gente acaba, assim, perdendo esse tempo e, claro, o senhorio, o dono ganhando, né? Então, às vezes, vai do bom senso também do senhorio, vai da gente saber conversar, pedir uns diazinhos a mais. Olha, em vez de começar a contar agora, espera mais uma semana, que é para eu poder dar tempo de pedir, que eu preciso pedir, não tenho condições de me mudar agora, sendo que não tem como ficar numa casa que não tem ainda água, não tem luz, entende? Então, assim, eles, pelo bom senso, a maioria entende, compreende. Para quem tem filho, então, claro que eles entendem muito mais, né? Que sabe que com criança é mais ainda difícil. Uma coisa é um adulto, outra coisa é quando a gente tem uma criança, né? Então, eles acabam por entender. Então, tentem, gente, tentem conversar. E vamos lá. Eu vou dizer para vocês quais são os sites principais que a gente procura aqui em Portugal para alugar casa. Eu vou deixar aqui na telinha, vou colocando aqui os links e vou deixar também na descrição para vocês. E vou mostrar também o passo a passo. Vou mostrar na tela do computador como é que faz para pesquisar, mas eu vou aqui dizer. O meu favorito, que eu gosto mesmo, que eu acho que quase todos os outros anúncios acabam por colocar nesse site principal, ou seja, por mais que tenha outros, eles colocam sempre nesse. Desses daqui, colocam o anúncio nesse, dá pra entender? Então, esse acaba sendo o principal, sendo a raiz de tudo, e o resto vai todo pra ele. Então, pra mim, esse aqui é o melhor de todos, na minha opinião, que se chama Idealista. Então, para mim, eu gosto dele. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa pesquisa. O segundo tem Imovirtual. Terceiro, Mitula. OLX também tem, não são muitos, mas tem. Marketplace pelo Facebook também tem anúncios. E depois vai ter das próprias imobiliárias. Tem imobiliárias que tem aqui em Portugal toda. Uma delas é a Remax, que também tem muitas casas para alugar. Essa Era, a maioria são para vender, mas também tem para alugar. E Docilar, pelo menos que é para quem vem em Matosinhos, que também tem essa Docilar, também tem aqui. Então, mas o principal, gente, se vocês colocarem lá no Google, arrendar apartamento, coloca qual é a zona e procurar para esse site Idealista, vocês vão ter uma boa noção de preço, quanto é que tá. Então, eu vou mostrar alguns, mas cada um, claro, é ideal que cada um faça a sua pesquisa e veja aquilo que é do seu agrado, né? Aquilo que realmente procura, tanto visualmente quanto pro seu bolso, né?
porque cada um sabe aquilo que vai poder pagar, né? Então, pessoal, o contrato também pode ser colocado também, o comprovante também de rendimento também da esposa. Por exemplo, se o marido vai alugar no nome dele, pode ser feito o nome dos dois e colocar também a renda dos dois, ou seja, o rendimento dos dois, porque dependendo do valor do aluguel, eles, às vezes, o que tu ganhas não é suficiente, que eles acham que tu não vai ter condições de pagar um aluguel daquele, só tu estando trabalhar, entende? Então, se tu disser, não, mas a minha esposa ou o meu marido também trabalha, a gente quer colocar nossas rendas juntas, fica o contrato no nome dos dois, apresenta os comprovativos dos dois, ou seja, por exemplo, se um ganha 1.000 e vai alugar, imagina, uma casa de 700, a pessoa vai dizer, como é que ele vai viver? Vai pagar água, luz, gás, internet, alimentação, o resto tudo, como é que vai pagar? Não vai conseguir. Então, já de cara, a pessoa pode já até ver teus documentos e dizer, olha, não dá. A gente vai escolher dar para uma outra pessoa, alugar para outra pessoa. Mas aí se tu diz, não sou eu que trabalho. A pessoa que também vive comigo também trabalha. Então, não é só 1.000, são 2.000. Aí, ok. Então, aí já é diferente. Então, fiquem atentos também a isso. Se 2 pessoas trabalham, melhor ainda. E vamos lá. Uma outra coisa. Os condomínios aqui não é como no Brasil, que a gente tem que pagar, quem aluga tem que pagar o condomínio. Aqui o condomínio quem paga são os donos, ou seja, são senhorios, os proprietários que pagam o condomínio. Pode ser que tenha um ou outro lugar que a pessoa diga que é a pessoa que vai alugar que vai pagar, mas aqui, pelo menos pelo que eu já percebi, acho que 99% dos lugares é o próprio dono que faz o pagamento do condomínio, então não é a gente. Então, quando vocês verem o valor do aluguel, é só o valor do aluguel, não tem mais taxas extra, a não ser aquilo que vai utilizar, que vai pedir no teu nome, a água, a luz, o gás, a internet, seja o que for. Mas o aluguel é só o aluguel e acabou. Ok, gente? Então, esse é um outro ponto. Aqui não tem porteiro, como no Brasil, que pelo menos eu acho que quase todos, a maioria, né, todos, a maioria dos apartamentos tem um porteiro, né, que fica lá embaixo, que liga e diz, olha, fulano pode subir, pode não subir. Aqui não tem porteiro. Então, ou seja, só é um interfone mesmo e você mesmo atende o interfone, vê se sobe, se não sobe, entende? Então, é diferente isso, aqui não vai encontrar, a não ser que seja talvez algum apartamento de luxo, mas não há necessidade, eles acham que não há necessidade, não tem. Outra, também não tem o lixeiro, né, que também a maioria dos prédios que a gente paga o condomínio, tem alguém que vai buscar o lixo, né, que tira o lixo e tudo mais. Aqui também não tem, cada um tira o seu lixo, leva lá fora no container, joga e tudo mais. Então, isso é diferente. Outra questão, o contrato, gente, o primeiro que eu assinei eu achei super estranho, por quê? O contrato eles só assinam mesmo, ou seja, faz aquele papelzinho, vê se cada um tá de acordo, tá de acordo, leu, ok, assinou. Não é levado no cartório, como a gente faz no Brasil, que a gente leva e vai reconhecer, fica aquele selo, o carimbo do cartório. Não, aqui não é assim. Aqui só fica mesmo a tua assinatura, a assinatura do dono e de mais alguém, se ele for casado, o apartamento for dos dois, fica o nome dos dois donos, né? E é só isso. Eles que vão registrar nas finanças esse contrato. Então, quem vai morar aqui vai ter, sim, o seu número das finanças, que seja, ou seja, o número das finanças, que é pra gente checar, por exemplo, esse contrato, nada mais é que é o NIF. O NIF é o CPF do Brasil. Ou seja, a gente tira aqui, quando eu tirei o meu na época, eu acho que foi 10 euros, que eu paguei para tirar. Eu acho que no Brasil também eu paguei 10 reais quando fui para tirar o meu CPF. E só que aqui precisa de uma pessoa para ficar responsável por ti, até depois tu, como é que se diz, até tua morada, até tudinho, e fica tu mesmo responsável. Mas para tirar esse documento precisa alguém ir contigo que já mora aqui e que tem os documentos para ir lá tirar. E aí depois a gente cadastra o número desse NIF, mais a senha nesse portal, que é o Portal das Finanças, e depois a gente acompanha lá, dá pra ver tudo que a nossa movimentação financeira, dá pra ver nesse site, cartões de crédito, se tu tem compras, e também, assim, é um outro assunto que depois eu vou falar sobre os cartões, né, como é que funciona também essa parte desse portal. Então, fica lá o contrato, dá pra ver o contrato já registrado lá nas finanças, ou seja, porque as finanças é onde que ele vai pagar os impostos.
para o governo. Ou seja, então, tudo é uma parte, um percentual, eu não me lembro quanto é que é, mas um percentual, não sei se é 30%, posso estar errada, mas ele paga do valor do aluguel, ele paga para o governo, ou seja, que ele está alugando o apartamento, a propriedade. Então, ele tem que registrar lá. Então, é registrado, você pode tirar cópia do seu contrato também lá. Ele vai fazer aquele contrato tradicional, né, escrito tudo, escrevendo tudo, mas o que diz o valor, o endereço e o teu nome é muito mais simples, é uma folha só, vai estar lá nesse site. Lá também, todos os meses, ele vai fazer o teu recibo. O recibo ele faz por lá, ele declara, ele mostra que ele declara, né, pro governo esse dinheiro que ele recebe. E lá também tu pode tirar a cópia dos teus recibos do pagamento também. Então, é uma coisa que é diferente do Brasil, é isso. O contrato não é aquele tradicional, então não se assustem quando vê que o dono só assinou ali, só assinou e diz, cadê o símbolo, cadê o selo, cadê o carimbo, só é isso. Mas não, porque depois ele que leva e ele vai registrar no site e vai fazer tudo certinho, gente. Então, chequem isso também, se ele vai registrar o seu contrato nas finanças, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo. Se tiver mais alguma dúvida, podem colocar aqui que eu vou tirando a dúvida de vocês. Mas assim, a princípio é isso. A gente tem que ter os 3 últimos comprovativos de rendimento, o contrato e o imposto de renda. Para o aluguel ficar mais barato, para ter que não dar tantas X calções, ter que dar só uma calção, tem que ter fiador com os mesmos documentos e, claro, se a pessoa já mora aqui, a residência, ou a cópia do passaporte, o que tiver de documento, né, a pessoa vai apresentar. Então, basicamente é isso, são basicamente as mesmas coisas do Brasil, também apresenta aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Olhem bem se o apartamento, o que ele tem de eletrodomésticos, né, como eu disse, ele vai citar com certeza no contrato o que tem de eletrodoméstico, mas façam atenção se aquele eletrodoméstico é velho, se ele tá ainda na garantia, se é para ele descrever que os 2 primeiros anos fique por responsabilidade dele mesmo, aquele eletrodoméstico e não sua, que se der qualquer problema, não é por mau uso, é porque deu algum problema mesmo e tá coberto, né, pela garantia. Então, não tem para que você se responsabilizar por algo que tem uma garantia, né? Então, é sem lógica isso. Então, fique atento a isso. Se o apartamento estiver deteriorado, converse com ele, se ele pode tentar baixar para você fazer mesmo. Às vezes a gente mesmo consegue. Eu já pintei esse apartamento, já troquei algumas tomadas, já fiz vários reparos aqui e ali. Ou seja, quem já viu os vídeos também viu que eu também reformei o banheiro. Ou seja, sempre eu tô dando uns retoques aqui e ali, claro, no meu tempo, nas minhas condições, né? Mas como eu também não pretendo sair daqui tão cedo ainda deste apartamento, então eu vou fazendo também as coisas no decorrer do tempo. Eu também engravidei, então foi uma gravidez de risco, eu não podia ficar fazendo essas coisas, nessas estripulias, subindo escada, com muito cheiro de tinta, eu piorei muito mais da asma na gravidez, então eu não podia estar fazendo essas coisas e perdi um pouco mais de tempo, então agora eu tô tentando correr com o tempo, né, correr atrás do prejuízo, né, e tentando fazer o mais rápido que eu posso essas coisas que ficaram pendentes aqui nesse apartamento. Então, estudem a localidade, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou já entrar no site e vou mostrar para vocês diretamente como é que faz para pesquisar e vou dar alguns exemplos de algumas casas, lembrando que as grandes cidades são as que têm mais burocracia, claro, como qualquer uma outra, e também são os aluguéis mais caros. Quanto mais para o interior, para os subúrbios, entre aspas, se dizendo, são mais baratos. Outra, gente, uma dica que eu também dou. Para quem vem só para trabalhar, não vai montar um negócio, não precisa estar muito próximo. Aqui tudo funciona muito bem. Sabendo escolher, aqui tem muito meio de transporte, tem o metro, tem o ônibus que se chama autocarro, tem para tudo quanto é lugar. Então, se vê no local, pelo menos que seja um pouco mais afastado do centro, por exemplo, do porto, mas que tenha transporte, ótimo. Aqui os transportes funcionam, gente. Aqui tem horário. A gente, se olhar no aplicativo, o horário vai passar 10h10. Sei lá, o autocarro número 500.
Às 10h10 ele vai passar, gente. No máximo vai atrasar 1 ou 2 minutos, sabe? Ou a menos ou a mais, mas sempre tá no horário. Os ônibus daqui são sempre vazios, diferente do Brasil, gente, que a gente vai igual sardinha enlatada. São limpos, sabe? Super limpos, super confortáveis. No verão tem ar-condicionado fresquinho. No inverno tem o ar-condicionado, o ar quente, né? O aquecimento, tudinho funciona perfeitamente. O metro também. Eu acho o meio de transporte aqui super barato. Em média, aqui na região do Porto, vai de 1,40 até 2 euros meio de transporte, e sendo que vale por 1 hora o cartãozinho que a gente passa, seja em qualquer um, ele tem a validade de 1 hora para usar no próximo. Ou seja, se eu vou no local rápido, dá para mim ir e voltar no espaço de 1 hora, eu uso mesmo. Se eu vou para algum local e preciso usar dois meios de condução, eu também passo o mesmo naquele período de 1 hora. Então, gente, é estudar a localidade, ver se é próximo, olhem pelo Google Maps, se tem escola, se tem tudo isso aí, olhem, dá para ver tudo isso. Um aplicativo que eu dou uma sugestão para vocês, para quem vem para cá, é o Imovit, ele é ótimo. Ele diz quais são todos os meios de transporte que tem. Ele ensina até tu ir andando até chegar na parada. Ele diz dobra à direita, dobra 500 metros. Ele diz tudo, diz qual é o que pega, aonde ele vai avisando cada parada. Ele avisa quando é para te descer. Então, tudo isso, gente, são dicas assim que a gente depois vai aprendendo com o tempo, né? Que se eu tivesse visto essas dicas em algum vídeo, com certeza eu não tinha sofrido penado no início, né? Mas serviu para mim aprender hoje em dia, então se eu posso repassar, eu repasso para as pessoas, eu não tenho problema em guardar informação, eu gosto de tentar ajudar as pessoas. E eu acho que isso daí é válido, né? São pequenas coisas, mas faz grande diferença, gente, grande diferença. E então é isso, eu vou mostrar para vocês na internet, eu vou mostrar alguns apartamentos. Então lembrem-se, eu vou mostrar, por exemplo, principalmente daqui da minha região, mas se vocês vão para uma cidade mais um pouquinho distante, olha o nome da cidade, pesquisa lá quantos quartos, vocês vão ver a diferença dos preços. É enorme, realmente, não tem como, é grande. E assim, gente, outra coisa, aqui não são bairros, aqui os bairros são bairros, como eu posso dizer, residenciais, mas do governo, ou seja, são para as famílias mais carentes, ou seja, são conjuntos habitacionais. Então, o bairro aqui é conjunto habitacional, não é como no Brasil. Aqui o nome dos bairros chama-se freguesias, ou seja, imagina que é o Porto, em vez de ser os bairros que tem dentro da cidade, ou seja, um pouquinho mais ao lado, se chamam freguesias. Então, uma tá toda interligada à outra, que é o principal, mas se chamam freguesias. Então, o que que acontece? Só que cada freguesia aqui tem uma câmara, que nada mais é que uma prefeitura do Brasil. E cada prefeitura, que é câmara aqui, não sei se vocês estão entendendo, tem um presidente, ou seja, como se fosse um prefeito. Então, cada freguesia, ela tem as suas, como fossem as suas pequenas leis, ela tem as suas legislações, tem os seus concursos, tem os seus projetos que são separados do principal, dá para entender? Então, separado como se fosse do Porto. Eles também têm uma independênciazinha. Então, eles têm os seus, as suas tradições naquela localidade, tem os seus feriados, que às vezes é um feriado só local, não é do Porto, não é nacional, mas é só daquele local. Então, assim, é muito interessante isso. Eu gosto bastante porque eu acho que fica muito mais organizado. Que imagina, no Brasil, é uma cidade com milhões de pessoas. Imagina um prefeito só para gerir toda aquela cidade que acaba sendo uma cidade imensa, super populosa, ou seja, com centros de saúde, com escola, com várias instituições, ou seja, é muita coisa para uma área tão extensa. Então, aqui eles dividem por freguesias e cada freguesia tem o seu responsável. Então, isso eu acho isso daí fantástico. Eu gosto porque eu acho que fica muito mais organizado, muito mais cuidada, assim, a pequena cidade que, na verdade, é um anexo da principal. Então, eu tô aqui, por exemplo, eu tô em Matosinhos, mas eu tô a 15 minutos do centro do Porto. Então, ou seja, no Brasil isso daí seria considerado sim um bairro, mas aqui é considerado uma freguesia independente. Então, eu tô numa outra freguesia, eu tô separada e junto.
entende? Mas isso é fantástico. Então, quando vocês verem lá que uma freguesia faz parte do distrito do Porto, do Conselho do Porto, mas na verdade, do Conselho do Porto, mas só que é uma freguesia, entende? Então, é um bairro coladinho ali. Então, vejam se tem transporte, se tem tudo isso, pesquisem, entre também nos grupos, tem muito grupo no Facebook. Facebook também dá para tirar muitas dúvidas, só que tenham cuidado que tem muita gente maldosa lá e tem gente que às vezes em vez de ajudar acaba atrapalhando. Então, também não acredite também em tudo que vocês ouçam, gente. Pesquisem, ouçam de mais pessoas, sabe? Tem pessoas de boa índole, pessoas que gostam de ajudar. E tem pessoas que às vezes, infelizmente, só gostam de sacanear, né? Gosta de ver a pessoa a se dar mal, né? Então, fiquem atentos a isso, não caiam no que eu caí, gente, por favor, eu peço, imploro para vocês, não caiam naquele do golpe do apartamento que eu perdi as coisas, então fique atento, isso foi uma coisa que eu aprendi pro resto da minha vida, que nunca mais pode ter certeza que isso eu vou voltar a fazer. E peço para as pessoas também que não tenham cuidado. Quem não assistiu, que assista aquele vídeo lá que eu falo, lá que eu perdi tudo, né? Perdi casa e perdi o meu negócio, e perdi mesmo. Mas eu dou essas dicas de alugar, tá bom, gente? Vamos lá nos sites, para não ficar também tão extenso, para vocês poderem acompanhar tudo, mas eu tô tentando fazer um máximo detalhado, que é para vocês terem realmente toda essa noção do que é viver aqui, o que precisa realmente, para vocês não serem enganados, não serem tapeados, e poderem, claro, olhar pro lado também de vocês, né, claro, então no aluguel, no valor, para vocês poderem também negociar, não tenham medo de negociar, de tentar baixar um pouco mais o preço, porque eu sei que é caro o aluguel, é algo que a gente nunca mais vai ver a cor do dinheiro, né, só o dono, então façam com amor isso, não tenham pressa de chegar e querer logo alugar casa de cara, assim, tentem ir para um quarto, ver se realmente vocês vão trabalhar naquela localidade, naquela zona, se vocês se adaptaram mesmo, para depois vocês firmarem mesmo, criar raiz naquele lugar e, claro, dar aquelas calções, fazer toda aquela situação que precisa também muito mais dinheiro, né? E precisa dos documentos. Se vocês não têm o documento do Brasil, esses que eu falei, não tem aqui, vai chegar, vai estar começando realmente do zero, não tenho mais nada do Brasil, e tô aqui começando mesmo. Então vai ter que esperar aqueles 3 meses passarem para poder ter o contrato, ter tudo para poder alugar a casa, tá bom, gente? E é isso, eu vou no site e vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui arrendar apartamento em Matosinhos, ok? Lembrando que arrendar tem muito mais resultado do que colocar aqui alugar, ok? Apartamento em Matosinhos. Vocês já podem colocar logo de cara, isso aqui eu tô dando um mero exemplo, Matosinhos. Vocês podem colocar a região, qualquer uma que vocês vão. Seja o Porto, seja Coimbra, seja Leiria, Braga, qualquer cidade vocês vão colocar aqui a mesma coisa, só vai mudar a localidade, ok, gente? E outra, se vocês já quiserem colocar diretamente a quantidade de quartos, é aquilo que eu falei no vídeo, vai determinar pelo T, seja o T maiúsculo ou T minúsculo. Vamos lá procurar um de 2 quartos, um T2. Vou aqui lembrar para vocês, gente, que aqui em Matosinhos o aluguel é bem mais caro do que no resto dos locais, ok, gente? Mas, às vezes dá sorte de encontrar algo bom e barato, tá bom? Mas eu também procuro não só no site. Eu, quando tenho tempo, vou procurando pelas ruas mesmo, olhando para cima o tempo todo, gente, olhando para todas as janelas. Mas vamos lá. Eu falei para vocês desse IMO virtual, eu vou colocar na descrição os sites. Falei também do Uniplace não, falei Marketplace, mas também tem esse Uniplace, mas eu vou ser sincero, eu não olho por ele. A Remax foi o que eu falei para vocês também, ok? Casa Sapo, eu nunca consegui retorno de ninguém quando eu mandava para lá alguma pergunta sobre... Eu, pelo menos, não tive sorte. Nenhuma das vezes eu consegui. OLX, eu disse para vocês, tem bastante. Imo Virtual, acho que eu já falei ali em cima. Mitula também tem bastante, mas eu vou mostrar para vocês. E o Lar do Oscilar, que eu também falei, né, ok? Então, mas vamos lá pro meu favorito, que eu acho que é o Idealista, porque esses outros acabam por colocar todos nele também, sabe? É muito difícil não ter o que tiver aqui nesse, ter nos outros, porque esse é o central. Então, vamos lá. Aqui já abriu,
é o T2, né? Só que a gente vai colocar aqui. Eu posso pesquisar de duas formas. Ou eu posso fazer aqui no mapa, tá? Diminuir a área que eu quero, ou aumentar, dependendo da... Se eu não tenho muita preferência, ou eu posso já ir direto lá e colocar o geralzão, tá bom? Eu vou primeiro por aqui, vou colocar pelos mais baratos, ok? Então, vai abrir todos daqui da região de Matozinhos, mas vai do mais barato até o mais caro. Lembrando que a região, ela é grande, gente, ela é grande, ela não é tão pequena assim, não. Ok? Por exemplo, Matozinhos. Matozinhos é essa área toda aqui, olha, que pega. Então, gente, não pense que Matozinhos, por exemplo, eu tô na parte sul, eu tô aqui pertinho da praia. Mas se aparecer um aluguel, às vezes, muito barato, ele é mais aqui central, entende? Ele não é tanto aqui no litoral. Então, tem que ficar atento a isso. Colocar realmente a... Se vocês souberem realmente dentro de Matozinhos, por exemplo, se vocês vão para Lessa, coloque só Lessa da Palmeira. Se vocês vão para Perafita, coloca só Perafita. Entende? Porque Matozinhos é isso aqui tudo. É como se fosse uma mini cidade mesmo, sabe, gente? É como se o Matozinhos acabasse sendo uma mini cidade e esses daqui fossem os bairros dentro da própria cidade. Deu para entender? Eu acho que deu. Para quem é do Brasil, sei que vai entender. E quem é de Portugal já sabe como faz. Então, gente, vamos lá. Olha, aqui, então aqui vai a partir de 560. E aqui vai dizendo, né, a região de onde que é Custóias, Perafita, Senhora da Hora. Então, vejo que os aluguéis aqui realmente eles são altos valores, né? Então, não é tão baixo assim. Mas, claro, se a gente for ver... Se a gente for fazer uma relação no Brasil, um aluguel de 700, 750, esquece, gente, que lá não existe mais não, que eu sei que quando eu vim de lá já tava bem mais caro, e assim, eu já pagava bem mais alto que isso o valor, ainda pagava mais o condomínio, que o condomínio era mais alto que o próprio aluguel, por incrível que pareça. Mas eu vou escolher um aqui pra vocês. Eu não vou pegar um muito mais caro, né? Eu vou pegar, deixa eu ver, deixa eu ver, vou pegar isso aqui, só uma média. Não é tão distante daqui, não. Depois a gente vê lá pelo mapa onde é que fica. Vamos pegar esse daqui, tá? 800 euros, são os 2 quartos, ok? Então, aqui dá pra ver a metragem. Ele tem 107 metros quadrados, é um T2, que são 2 quartos. Ele tem elevador e tem a garagem também incluída, ok? Dá para vocês também guardarem como favoritos, depois ele só pede para cadastrar só o e-mail e colocar uma senha, então já fica depois no site cadastrado, fica o coraçãozinho aparecendo. Ele é um excelente T2 em Senhora da Hora, é aqui perto, ou seja, o metro passa lá na Senhora da Hora. Próximo, olha, da estação do metro, do Vasco da Gama, ou seja, gente, então é um que, olha, já é um ponto positivo que eu acho, é perto da estação do metro, então o metro aqui interliga o porto todo e depois também interliga junto com a parte do comboio, que é o trem. Então, de lá também faz ligação para o resto do país inteiro. Então, eu gosto de morar perto de estação de metro porque dá pra gente se locomover pelo país inteiro praticamente, sabe? Porque uma faz ligação com a outra. Vamos lá. Ele diz que está em ótimo estado de conservação. A cozinha, olha que eu falei, tá equipada. Com certeza deve ter geladeira, deve ter fogão, deve ter tudo, né? O banheiro, ele é completo. A garagem, ela é fechada e arrumos. Arrumos é um quartinho como fosse na garagem, gente. É para vocês guardarem, ou tá escrito arrumos ou arrecadação. É onde que vocês vão guardar a árvore de Natal, é a bagunça da casa, gente. Vocês vão meter tudo lá. Esse apartamento aqui eu não tenho, então isso aqui me dificulta muito, que eu tenho que colocar tudo na lavanderia, as minhas coisas, minhas decorações, assim, de Natal, essas coisas, eu tenho que guardar nas caixas tudo lá. Então, esse daqui tem os dois, que é ótimo. A orientação que é solar nascente e poente, então ele com certeza pega para os dois lados, né? Deve ter duas laterais, para um e para outro. Tem a casa de banho, tem uma varanda, lugar de garagem, como já disse, está em bom estado. A arrecadação, olha que eu disse, que é os arrumos, também escrito arrecadação. A orientação dele, ok. Vamos lá ver as fotos. Gente, lembrando que às vezes tá com sofá, com tapete, com coisa, mas ele não é mobilado, entende? Então, só é a foto, porque às vezes a foto é da antiga pessoa que tá lá no apartamento e que
não se importou de tirar foto com a mobília dela, tá? Então também quando vocês ligarem, ligue e pergunte se essa mobília é do apartamento, mas essa daí não é, pelo que eu já li, tá dizendo que a cozinha é completa, então essa mobília não é do apartamento. Tem uma pequena varanda, né? É pequena pelo que deu pra ver, mas ok. Pra mim varanda é importante também, eu gosto de varanda. Aqui ainda são os móveis antigos, né? De madeira, mas podem ver que tem bastante mesmo lugar para guardar, né? Louça, essas coisas. Tem o forno, né? Tem o forno aqui, tem a placa de cerâmica aqui em cima. Esse micro-ondas com certeza deve ser da pessoa, acho que tá aqui, não deve ser do apartamento. E tem o frigorífico, isso daqui é do apartamento mesmo, porque a gente vê que ele tá encaixado certinho aqui, né? E ele diz que a cozinha é completa, então... Mas não custa perguntar também se esse micro-ondas que aparece na foto, se ele é do apartamento ou não. Olha, aqui o quarto também, não é um quarto tão grande, né? Dá pra ver que a cama sobra pouco espaço depois, né? Daqui, né? Daqui termina a cama, uma cama de lado. Mas ok, geralmente quartos é pra dormir, né? Então, esse aqui é o segundo quarto. O banheiro, né? Ah, gente, aqui quase todos os banheiros, que se chamam casa de banho, tem banheira. É normal isso, quase todos têm banheira. Então, vamos lá. Olha, esse é poucas fotos. Então, é isso. Daí tem que ligar ou mandar e-mail e perguntar, né? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. Vamos procurar um outro. Esse foi o que eu acabei de mostrar. Aí vai subindo, né? Esse daqui, vamos ver. Monte Espinho, zona industrial de Matozinhos. Isso eu não sei pra onde fica. Não, pera lá. 850, Salma Média, não é tão longe daqui. Vamos ver, esse tá 850, ele é um T2. Olha, ele é bem espaçoso já esse. Tem lareira, vamos abrir aqui as fotos. Tem lareira, tem a porta bem grande, com uma varanda. Eu adoro, assim, iluminação que tenha bastante iluminação, eu gosto. Ele tem janela e mais essa porta enorme de correr. Olha só o tamanho da sala, bem grande. Eu adorei esse. Olha a varanda, que dá para umas árvores ali. A cozinha, olha, já tem o forno aqui, tem um fogão em cima, né? Não sei se tem geladeira esse. E tem um espaço aqui, deveria ser da máquina de lavar, tá? A máquina de lavar louça deveria ser. E a lavanderia aqui atrás. Tá aqui a lavanderia com... essa aqui não tem a máquina de lavar, então só é mesmo o esquentador. Isso aqui é para esquentar a água, para sair nas torneiras quentes. E uma pequena pia, só um tanquezinho, né? Deve ficar lá pelo terceiro, quarto andar, por aí, creio eu. Aqui, olha. Ele parece que é bem espaçoso. Gente, eu não sei o que é que acontece. Não tem lustre, olha. No mal tem só os fios. E esse aqui, pelo menos, ainda tem a lâmpada, né? O que eu vi só eram os fios pendurados mesmo aqui. Eu não sei o que acontece que não tem os lustres. Então, tem que estar atento a isso também, ó. Então, é a mesma coisa. Se é pendurado, a gente que coloca o lustre. Ok, que tem lustres muito barato. Tem até no IKEA, baratinho, né? Mas se a gente for comprar um lustre baratinho para cada cômodo, a gente vai gastar uma nota, né? No final. Ó, a garagem. E ok, esse é só de foto que tem. Então, esse aqui, ele tem 87 metros quadrados. Ele é menor do que aquele anterior que eu mostrei, mas por incrível que pareça, talvez seja muito mais bem dividido, né, o apartamento. Pelo menos a sala é enorme. Então, vamos lá, voltar aqui. Outra, eu vou mostrar aqui pra vocês pelo mapa. Vocês podem ver o mapa e escolher. Vamos ver, olha. Aqui dá pra ver, ó, o porto. Pode colocar pro centro do porto. Claro que aqui... Então, gente, o que eu disse... Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar. Não vai adiantar. Deixa eu fechar aqui o X. Gente do céu, ficou mais complicado tentar mostrar pra vocês, mas ok. Então, gente, vendo aqui. O porto é aqui, o porto. Eu tô aqui em Matozinhos. Então, aqui nessas, entre aspas, periferia... Também é tudo muito próximo, gente. É como se fossem bairros. Maia, Hermesinde, Rio Tinto, Vila Nova de Gaia é do outro lado da ponte. Mas também, gente, é coladinha, uma ponte bem
entre aspas, pequena, né? É um rio bem estreitinho que atravessa e já tá no outro lado aqui da cidade. Então, tem locais muito bons para se morar por aqui, na Maia, Hermesinde, Rio Tinto, seria Águas Santas, tem bastante, então dá também para pesquisar. Então, vamos ver como é que faz aqui para colocar para desenhar. Olha, eu vou aqui em desenhar a zona. Eu vou fechar aqui em Rio Tinto. Vamos ver aqui. Aqui. Gente, tá difícil com uma mão só e segurando o telefone. Desenhar, eu quero desenhar. Aqui agora. Gente, não vai ficar tão perfeito que eu tô segurando aqui o telefone e tentando aqui, ok? Fechou aqui, já vai aparecer esses daqui. Todos os que tem só nessa região. Entende? Então, olha, já abriu aqui, eu vou pelas essas bolinhas e posso dar o zoom aqui. Ok? Então, tem esse daqui, olha, 690 T2. Eu posso abrir ele aqui também. Então, vocês podem escolher, ou vão pelo mapa, para diminuir a busca, tá? Ou se vocês não souberem o nome da região, vai ter que colocar o tudão mesmo, tipo assim, Porto. Vai vir tudo. Só que Porto também é grande. Então, se vocês sabem a localidade que vocês vão, é melhor. Olha, esse tá espetáculo, né? Eu gostei da cozinha. Olha, tem o forno e o fogão. Não tem a máquina de lavar roupa, com certeza que era para máquina de lavar roupa. Isso aqui seria para máquina de lavar louça, aqui. E a geladeira, acho que seria aqui. Então, ele só tem mesmo só o fogão esse daqui, mas tá novinho pelo que eu tô vendo, esse apartamento. É, não tem geladeira. Olha, a cozinha tem essa abertura, que deve ser tipo, entre aspas, aquela cozinha americana, né? Mas tem essa abertura pra cá, que seria pra uma mesa de jantar, acho que é aqui. Mais foto da cozinha. Opa. Gente, porque quando a gente quer que vai, não vai, né? Peraí. Gente, só tem foto da cozinha, não é possível. Gente, é só da cozinha. Ah, ok, abriu aqui. Tem aqui do quarto, olha. O quarto, esse aqui, olha, tem o que eu falei, que tem já os roupeiros, né? Embutido, pelo menos em um deles, ou se é 3, se em 2 dele tem. O banheiro, esse não tem, olha, já é um pouco mais moderno, né? Já não tem a banheira, já é só um boxe. Com vidro, né? Mas tá bonito também. O que é isso aqui? Acho que é um hall de entrada. Um outro quarto. Olha, esse tá bonito, ele tá novinho, esse apartamento. Agora, não sei se ele tem muita iluminação. Olha, fica perto de uma estrada, né? De uma avenida. Parece que é isso, de uma rodovia. Deve ser numa principal, essa daqui, que deve ligar pro porto, pra cá pro porto. Então, gente, tem que sempre pesquisar, né? Pesquisem com calma para onde vocês vão, os preços, se é com a imobiliária, se é com o dono. Vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo. E vocês também podem vir por aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Podem já colocar diretamente também nessa barra aqui de pesquisas. Dá para colocar, se vocês querem, só quartos. Se vocês querem escritórios, o que vocês querem, né? Garagem, só terreno, só apartamento. Vamos colocar quarto aqui para vocês terem uma noção. Aqui abriu novamente aquela parte que eu falei, então eu vou colocar outra aqui. Para vocês terem uma ideia, já que eu tô em Matozinhos, né? Vamos colocar aqui Matozinhos. Vamos desenhar Matozinhos. Não vou colocar tão grande a região. Vou fechar um... Era pra mim ter colocado a Telessa, né? Vou colocar a Telessa aqui. Aqui também tem uma pontezinha, mas... Então, vamos lá. Vamos procurar. Por que não quer abrir? Tá aqui, tá abrindo pro canto, ok.
Nossa, tá quase o preço de um quarto, 490. 280. Vamos ver esse, 280. Esse é o apartamento, né? Com certeza que a pessoa aluga o quarto. Olha. As áreas comuns da casa. Olha, uma casa bonita. Ó, quarto simples. Gente, são móveis do IKEA. Sempre, sempre, sempre móveis do IKEA. O banheiro é bonito. Não tem muita foto, né? Mas eu gostei. Tá 280 esse. Não acredito que fechou. Ai, sacanagem. Gente, sim, quartos. Tem aqui, se é só para rapazes, se é para rapariga, ou seja, são meninas, tá? Se é para fumadores, a cama, que estilo de cama que é? Se é cama solteiro, se é dupla, se é duas camas, sem cama, porque às vezes a pessoa também tem suas coisas, né? Se é para uma pessoa só, vamos ver para casal. Para um casal, tem a data, qualquer data, vamos colocar assim. Cama indiferente, tanto faz. Fumadores indiferente, vamos colocar. Tem também o preço, eu não vou colocar preço, que é para ver o que aparece. Uma casa que permita, claro, casal, né? Se for um casal que esteja vindo. Vamos colocar então uma suíte, né? Tenha um banheiro privado, né? Não vou exigir muita coisa não, nem jardim, nem piscina, nem nada. Convivência, o proprietário não viva na casa. Tem LGBT. Ok, andar no último, tem tudo aqui, dá pra colocar. Ok, gente, então já tá. Vamos ver na lista. Aqui. Não encontro, olha, não tem aquilo que eu procuro, não tem pra casal, né? Então vamos tirar aqui alguma coisa, ver se tem entre duas pessoas, permita casais. Tirar a casa de banho privada, né? Bora ver se já aparece. Apareceu tá vendo? Pra casal. Não pode fumar nesse, ok? São 2 quartos, 3 pessoas no máximo. Então, vamos lá ver. Então, gente, olha, é uma casa bem grande, pelo que eu já vi. Ó, cozinha bonita, grande. Esse deve ser o quarto. Esse é para casal, né? Então, gente, esses quartos que são para casais, ou quarto mesmo, geralmente não pede fiador. Muito raro ter um quarto... Oh, desculpa, gente, que não pede fiador não, que não peça calção, ok? Olha, esse tá 480. Então, gente, o que as pessoas podem dizer? Nossa, mas 480, antes eu pagar 680, 700, isso é uma casa minha, de 2 quartos. Ok, mas para você ir pra uma casa sua, tem que ter todos os documentos que eles pedem. E geralmente quem acaba de chegar não tem todos aqueles documentos, né? Então tem que ir para um quarto mesmo no início. Tem que ter calma quando a gente vai começar a vida, tem que ter calma. Eu vou colocar agora aqui só para uma pessoa, né? Em vez de ser 2 pessoas, só uma pessoa. Vou tirar aqui 2. Eu vou colocar aqui os mais baratos. Isso lembrando que eu tô colocando Matozinhos. Olha, tem a partir de 200 euros. Tá? Matozinhos Sul, aqui próximo de onde que eu tô. É uma casa que tem 5 quartos. Tá? Vamos lá ver. Uma casa mesmo só para alugar os quartos mesmo, para alugar mesmo. Olha. Olha, bonito. 200 euros por mês. Aí também tem a vaga, né? É a vaga, né? Compartilhado também. A gente vai já ver aqui a descrição, o que que diz. Eu acho que deve ser quartos compartilhados, essas vagas, ó. Gente, para quem tá começando, quem vem que é só para dormir, para ter um armário para guardar suas coisas, eu acho que é válido, né? A pessoa pelo menos vai guardando um dinheirinho também. Olha, aluga quarto em loft industrial recuperado, a 100 metros da praia. Pertinho, gente, e a 50 metros do metro. Localização central, perto de todos os serviços e acessibilidade. Gente, aqui mesmo é no centro. Quarto e apartamento de 400 metros, resto do chão, elevador, T5, 3 casas de banho.
Não, gente, isso aqui acho que já não é mais. Comentário, aluga o quarto, é isso. Então, gente, é ligar e ver, né? Mas, olha, eu acho que isso aqui é válido, né? Agora tem, claro, tem aqueles quartos que é o quarto todo só pra pessoa, né? Que não precisa dividir assim. Agora, se vem só o homem primeiro, só o marido, depois que pretende trazer a esposa com os filhos, então, olha, acho que vale a pena pagar 200 euros, guarda o resto do salário, né? E depois, olha, depois vem já a família já com uma casa, né, certinho, com o contrato, tudo certinho. Olha, tem quarto transversal, 7 bicas. 7 bicas é a paragem do metro do shopping. Ou seja, é um quarto pequeno, né, mas tá 250, é um quarto sozinho da pessoa, mas ela que vai ter que, com certeza, montar o quarto. Não tem muitas fotos, é uma casa mais simples. Só tem isso de foto. Gente, mas eu espero que tenha dado para dar uma noção. Claro que eu coloquei aqui Matosinhos, mas vocês podem colocar, sei lá, se vão para Viseu. Se eu for colocar aqui Viseu, gente, Viseu é bem baratinho. Então, vou ver aqui, vou logo aqui na busca que vai ser mais rápido. Ok. Deixa eu voltar mais um pouco. Gente, acho que tá mais fácil eu abrir um novo. Vou colocar aqui, arrendar, apartamento, T2, Viseu. Gente, lá é muito famoso ter aluguéis muito barato. Vamos ver pelo Idealista esse site. Vamos colocar pelos mais baratos. Tá vendo, gente? Já começa a partir de 200, 300, mas ok, não tem foto. Vamos para o que tenha foto. 360, um de 2 quartos, tá vendo, gente? O aluguel já muda bastante nessas localidades, né? Que já são mais assim, são cidades não tão metropolitanas, né? Olha, é uma casa mais simples, tudo mais, mas depende da onde, para onde você vem, para onde vai trabalhar, né? Isso aqui é... Nossa, só tem foto da rua? Só foto da rua, gente. Mas esse daqui, deve ser esse daqui, para alugar, né? Deve ser a parte de cima. Ah, que coisa, como é que a pessoa coloca só a parte de fora? 550. Olha, já é bem mais moderno, tem uma máquina de lavar e secar, com certeza. Que isso aqui é lavar e secar, um fogão, uma placa, máquina de lavar louça, a geladeira, que é o frigorífico, e esse, olha, tá vendo? Esse é embutido o micro-ondas. Então, essa cozinha realmente ela é completa. Então, a pessoa é uma cozinha americana, né? Então, tem que colocar ali só o sofá. Olha, o banheiro é todo novinho esse, tem garagem. Olha, mas é assim, por isso que eu digo, gente, tem que ver se essa região, se ela tem meio de transporte ou se vai precisar de carro, né? Então tem todos esses poréns, a gente tem que estudar todas essas circunstâncias. Não adianta alugar avião barato e a pessoa ficar ilhada lá, né? Então tem que ver isso. Deixa eu ver aqui. Apartamento T2, numa área de 75,52 metros quadrados. Arrendamento nas termas de São Pedro do Sul, a cozinha moderna equipada com forno, placa, exaustor, máquina de roupa, máquina de loiça. Ah, aqui é loiça, gente, não é louça, é loiça. Ar-condicionado, olha, tem ar-condicionado, armários embutidos, sala com uma excelente luminosidade natural, ok? São duas casas, é um T2, são 2 quartos, uma casa de banho, lugar de garagem incluído no preço. Segunda mão, ela tá bom estado, a certificação energética, ela é C, ok? É a média, né? Não é... E tem elevador. Então, é só isso, gente. Não falam que despedem. É muito raro dizer quais são as condições, sabe? Que às vezes vai tipo leilão. Quem dá mais, aluga. Então, não diz aqui. Só diz que é o preço do aluguel, mas não diz quais são as condições. Tem que ligar, mas é isso que eu já disse. Gente, eu já liguei para dezenas. Então, eu sei o que eu tô dizendo, que eles vão, com certeza, falar aquelas condições que eu já disse anteriormente. É isso, pessoal. Eu sei que talvez tenha ficado um vídeo longo,
mas eu quis deixar todos os mínimos detalhes falando para vocês, né, dando essas dicas. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a curiosidade, seja com o que for, né, com as minhas dicas do que eu já passei, o que que se pode tentar fazer para melhorar, né, no valor e no apartamento. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido contributivo de alguma forma, tá bom, gente? E peço mais uma vez, quem ainda não for inscrito, que inscreva-se no canal, curta, compartilhe e deixe o like aqui também, né? E pode deixar sugestões, eu pretendo gravar mais alguns, tirando algumas dúvidas, seja de salário, seja de emprego, o que eu puder também na minha realidade, né, gente? Que eu não posso também me abranger muito em coisas que eu não conheço muito bem, né? Então, eu vou falar aquilo que eu sei do meu entendimento e da minha vivência, né, da minha experiência de vida. Então é isso, gente, eu peço que vocês curtam aqui, compartilhem, dê o like e também siga lá no Instagram, que é _ vivendo na Europa. Tá bom, gente? Um grande beijo, um beijo e até a próxima.